Um cientista brilhante, a mulher que ele ama, seu melhor amigo e o irmão mais novo e temperamental dela. Juntos, eles desbravaram os horrores desconhecidos do espaço sideral e foram transformados em algo mais do que humano. Senhor Fantástico, Mulher Invisível, Coisa e Tocha Humana, agora eles são o Quarteto Fantástico e o mundo nunca mais será o mesmo. Quarteto Fantástico. Cara, essa equipe já passou por muitas aventuras ao longo dos anos, e isso obviamente vai implicar em diversos escritores, diversos artistas e principalmente diversas visões sobre cada um desses personagens. Só que aí vem uma pergunta: se você já explorou tanto assim o Reed Richards, a Susan Storm, o Johnny Storm e o Ben Grimm, como é que você consegue reinventar essa equipe para a nova geração? É aí que surge o Mark Waid para responder essa pergunta quando ele assume o título do Quarteto Fantástico na edição 60 do segundo volume, lá em 2002. Imaginautas, ele não é exatamente o tipo de arco que a gente está acostumado por aqui, seguindo aquela estruturinha bem harmonizada de história que se estende por mais 6, 7 edições e coisa do tipo. Na verdade, passa um pouquinho longe disso. Aqui a gente tem 4 histórias separadas que acabam compondo o primeiro esforço do Mark Waid em reinterpretar o Reed e a família dele através de desafios mensais e uma construção gradual, que aos poucos vai ganhando o carinho do público. Aliás, eu esqueci de me apresentar. Olá, internet! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Felipe e hoje eu tô aqui para comentar um pouco sobre o primeiro grande arco do Quarteto Fantástico lá nos anos 2000. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. O Mark Waid não perde tempo quando ele assume o quarteto, já que na primeira edição ele já começa com uma recapitulação da origem do ponto de vista de uma equipe de relações públicas. Eles relembram o acidente do grupo, como eles estavam numa viagem que deu errado graças a uma falha de projeto, e como ao invés do ostracismo, o quarteto alcançou o sucesso, alcançou a fama, eles se tornaram celebridades, eles ganharam novas vidas e deram início a uma nova era de maravilhas. Não é à toa que o quarteto é a família fundamental da Marvel, sabe? Eles são os primeiros, tanto dentro quanto fora dos quadrinhos, a fazerem parte da Marvel de fato, não da Timely, não da Atlas Comics. Então, o desafio dessa empresa de relações públicas é manter o quarteto relevante. Como é que eles vão fazer isso, sabe? Poxa, o Tocha foi passado pra trás numa entrevista de rádio, o Coisa deixou de ser entrevistado pela Vogue, a publicidade geral da equipe caiu em 22%, nem os quadrinhos deles estão vendendo mais. Então como é que você vai pegar essa equipe e revitalizar ela? Como é que você mantém o Quarteto Fantástico interessante? É aí que entra o Scherzer. O Scherzer é o personagem principal dessa primeira história, porque ele é um rapaz acostumado a trabalhar com astros do rock. Ele não tá acostumado a cientistas malucos, a famílias estranhas e outras bizarrices. E o chefe coloca ele para acompanhar o quarteto durante uma semana e bolar uma estratégia de marketing que funcione, tentando entender qual é a dinâmica por trás da família fundamental e ver o que dá para ser feito. Esse início de fase é uma edição relativamente leve, focada principalmente em reintroduzir o Quarteto Fantástico para o público, limpar um pouco a imagem deles do que estava nas fases anteriores, quer dizer, lá nos anos 90, eles tinham acabado de passar pelo Heróis Renascem, que foi um negócio que basicamente condenou a equipe dentro do mercado, sabe? A galera não queria saber nem de Quarteto Fantástico, nem de Vingadores, nem de Homem de Ferro, nem de Capitão América. O Heróis Renascem, ali nos anos 90, meio que matou esses personagens. O Scherzer, ali no papel de observador comum, acaba ajudando a gente a enxergar o lado mais família e aventureiro dessa equipe, em uma série de situações absurdas demais de se viver. Então, o Scherzer, de certa forma, acaba representando o público geral entrando de cabeça na loucura que é a vida do Quarteto Fantástico. Uma tarde de domingo para uma família normal seria sentar no sofá para assistir série, ir pro cinema ver um filme, ou então ir pro shopping, pro parque, coisa do tipo. Pro quarteto ir até o Leviaverso proteger uma espécie ameaçada que o Reed descobriu, que
que pode converter matéria em combustível. Uma coisa completamente normal que qualquer pessoa sã faria, obviamente. É um tipo de coisa tão corriqueira pro quarteto que você vê eles lidando com a situação de uma forma completamente descontraída. O Ben já chega dando soco nos insetos que estão atacando o bicho lá. O Johnny e a Susan ficam se provocando, com a Susan falando sobre como ela acha o cérebro do Reed um tesão. O Reed fica focado em proteger os meses de pesquisa dele e instalar um equipamento de proteção pro bicho que ele quer salvar. E depois eles voltam pra nave interdimensional deles, tipo, ah, beleza, a gente vai passar em tal lugar pra comprar sorvete? Sabe, eles fazem essas coisas absurdas como quem não quer nada. Vocês fazem esse tipo de coisa com frequência? O Scherzer pergunta. Fazem o quê? Passeios de domingo? Responde a Susan. Esse tipo de naturalidade e leveza que torna Imaginautas um arco interessante. Você vê como aventuras cósmicas, viagens dimensionais e outros subprodutos da ficção científica são completamente normalizados por esse pessoal. E tudo isso enquanto eles continuam tendo problemas relativamente normais. Voltando pra casa, o Scherzer ainda tá curioso, né, sobre o resto da família, ele quer entender mais sobre o Franklin, sobre a Valéria, e isso acaba levantando a curiosidade do resto da equipe. Tirando o Reed, nenhum deles entende bem qual é o papel dele ali. Por que o Reed ia contratar uma empresa de relações públicas? O quarteto não precisa de publicidade, pelo menos eles pensam. Ainda mais o Reed, já que ele não liga de ser uma celebridade ou não. Mas aí o Reed debate que a publicidade acaba ajudando a pagar pelos custos de pesquisa, com o desenvolvimento, então por isso que ele acaba contratando essa equipe, porque com a grana extra que eles vão ganhar com publicidade, eles podem continuar desenvolvendo e etc, etc, etc. Durante a semana, o Scherzer presencia o tanto de coisa que o quarteto faz, como resolver problemas diários, tipo consertar sistemas de defesa danificados. Sr. Scherzer, pelo amor de Deus, tire a mão dessa mulher, ela é casada! Ou então fazer compras, salvar cientistas renomados de si mesmos, explorar lugares desconhecidos, enfim, uma infinidade de aventuras num pequeníssimo espaço de tempo. De novo, o Scherzer só tinha uma semana com o quarteto, e ele foi a lugares tão absurdos que ele não esperava ir na vida dele. Então, acaba que uma aventura em particular acaba chamando a atenção dele, que é quando o quarteto salva o grupo de cientistas numa reunião. A Susan diz que o Reed não foi convidado para essa reunião, e ela começa a questionar por que disso, sendo que ele frequentava ela desde os 16, sabe? Então ela, o Ben e o Johnny começam a tentar entender o que rolou e acabam pensando no Scherzer. Quer dizer, pô, o Reed não perde o evento desde os 16, então o cara de relações públicas deve saber de alguma coisa. O Scherzer até tenta se defender, falando que ele não sabe se foi contratado por isso. Quer dizer, ele não é capaz de julgar o tamanho do ego do Reed, até porque... A Susan interrompe. O Reed nunca faria isso. Ele é muito humilde, e mesmo que ele fosse egomaníaco, como o Sr. Scherzer sugeriu, ainda assim seria cabido. O Johnny até acrescenta que o Reed é milhares de vezes mais inteligente que os caras que desprezaram ele. O tipo de inteligência rara que surge uma vez a cada milênio. E mesmo que ele fosse esquisito, mesmo que ele seja estranho e um pouco aéreo, ele é o tipo de esquisito que ajuda a mudar o mundo pra melhor. E eles têm sorte de ver isso da fileira da frente. E é aí que o Scherzer se dá conta. A Susan, o Ben e o Johnny, eles são aventureiros, eles estão dispostos a ir até o fim do mundo. Eles gostam dessa vida que eles levam. Mas eles também têm outros aspectos. O Johnny é fissurado em carros, a Susan tem as crianças, o Ben é viciado em WWE. Mas e o Reed? Na hora que ele faz uma descoberta de uma nova realidade, um novo compósito, um novo ser vivo, uma estrela anã que está habitando o contorno de um elétron no microverso, e ele quer investigar isso, todo mundo segue. Eles são basicamente uma rede de apoio pro Reed, e é isso que permite que ele faça esses avanços absurdos em prol da raça humana. Será que o quarteto tem noção de quão importante eles são? Por que eles seguem o Reed? E aí o Ben olha pro Scherzer enquanto ele tá escrevendo essa mensagem, e aí ele fala, o que você acha? Porque vocês são heróis? Engraçado. As coisas não são tão ruins. Apesar da aparência, as pessoas gostam do Ben. E isso parece o tipo de coisa que não é comentado com frequência. A gente vê muitas histórias assim do Ben se martirizando, se sentindo mal. A gente até tem isso na próxima história. Mas, apesar da sensação de que
O Ben se sente mal consigo mesmo, certo? Isso é um ponto fixo na história do Ben Grimm. Levaram muitos anos pro Ben aceitar o que ele se tornou. E aqui nessa época não é diferente. Mas aí a gente acaba percebendo uma coisa. Ao contrário do que o Ben imagina, por mais que ele se odeie, por mais que ele sofra se olhando no espelho, tem muita gente que gosta mesmo dele. Como esse grupo de rappers de rua, que não só tem camisa estampada com a cara dele, como também tem o CD de música dele. A popularidade do Ben, ela é um evento, ele é muito querido pelas pessoas, diferente do Hulk, pelo menos ele acha. E isso se deve justamente à publicidade do quarteto. Tudo o que acontece ali na vida deles tem a ver com a popularidade da equipe. Mas aí que tá, por que isso é tão importante? Eu explico melhor lá pra frente. Perto do final da semana, o Reed, a Susan e o Franklin saem pra passear. E a Susan fala sobre como eles são um bom casal, como eles bolaram um sistema de comunicação muito bom. O que obviamente significa que ela tá agoniada pra saber por que o Schertzer foi contratado. E o Reed responde pra ela, com a ajuda de algumas crianças que chamam ele de Senhor Elástico, que ele gosta que as pessoas saibam quem eles são, por mais que isso soe vaidoso. Mas a Susan conhece ele, ela sabe que ele não é assim. Então, pra que todo esse esforço? Pra que colocar eles nessa situação de serem monitorados por uma equipe de relações públicas pra poder bolar uma estratégia de marketing pra eles continuarem sendo relevantes no mercado? Finalmente a semana acaba e aí a gente consegue entender o que o Schertzer percebeu depois de acompanhar o quarteto por uma semana e sobreviver à experiência. É só um rascunho, mas se a gente vai relançar essa HQ, esse é o visual, amplo, autoritário. É extremo? Valeu, Polt. Mas não, vocês entenderam tudo errado. Levou uma semana para entender dentro de qual, felizmente, consegui pensar em formas de manter o perfil do quarteto. Mas aí vem a questão. Esses caras não são super-heróis. O quê? Não são. Eles não combatem o crime. Eles não saem em patrulha. Eles não têm um bate-sinal. Eles são astronautas, aventureiros, exploradores. Claro, se o Galactus aparecer na cidade, eles vão se opor. O problema bate na porta, eles enfrentam. Mas esse não é o trabalho deles. Só faz a parte do pacote. Pergunte a um guarda florestal, a um explorador. Talvez eles estejam por aí há algum tempo. Mas a única coisa velha sobre o Quarteto Fantástico é que eles nunca vão parar de nos levar ao novo. Meu conselho? Quer fazer um quadrinho? Faça sobre as pessoas, não os trajes. E as pessoas vão se importar. Sabe? Eles usam trajes. Eu acho que são mais para as câmeras que outra coisa. Mas eu te digo uma coisa. Eu acho que eu nunca vou entender por que ser uma celebridade é uma prioridade para Richards. Por que um homem como o Reed liga para holofotes? O Schertzer entendeu certo o quarteto em muitos aspectos. Eles realmente não são super-heróis, são uma família com superpoderes. É isso que move as histórias e sempre moveu. As pessoas por trás do uniforme sempre foram a parte mais importante dos títulos de heróis. A fantasia, os monstros, as lutas, os mega planos, as manias dos vilões sempre chamou a atenção. Mas isso é só uma descarga de dopamina. É uma ação de curto prazo no cérebro e no corpo do leitor. É só, basicamente, sacudir uma chave na sua frente e falar: olha, é briga, goste. O verdadeiro ouro das histórias de quadrinhos fica na conexão íntima, naquele sentimento de pertencer, de conhecer, de estar envolvido, de fazer parte. É assim que se constrói uma grande história. Mas enfim, a gente acaba tendo, finalmente, a revelação do motivo verdadeiro do Reed ter contratado uma empresa de relações públicas para gerenciar a imagem do quarteto. Eu queria poder contar a ele. Você quer saber, Val? Vai ter que ser nosso segredo, certo? Certo. Era uma vez um gênio que... Era uma vez um homem brilhante que... Era uma vez um homem muito arrogante que fez algo muito estúpido. Sem o devido preparo ou proteção, ele fez seus amigos passarem por uma onda de radiação que os tornou algo diferente de um humano. Sua culpa era insuportável e merecida. Aquelas eram as pessoas que ele amava, e ele havia destruído suas vidas,
Graças a ele, eles estavam condenados a serem monstros, cobaias de laboratório ou até pior, a não ser que ele mudasse aquele destino de alguma forma. A não ser que ele fizesse o mundo ver eles pelo que eram, 3 das melhores e mais corajosas pessoas que qualquer um poderia sonhar em conhecer. Então ele se recusou a permitir que eles atuassem em segredo. Ele deu a elas um lar em uma cidade de 8 milhões, deu a eles trajes e um carro voador, e os encorajou a posar por aí com nomes bem estranhos. Senhor Fantástico, esse parece o nome pelo qual alguém realmente iria querer ser chamado? Não. Mas é o tipo de coisa que traz manchetes, e camisetas, e brinquedos. Ele sabia que isso impediria as pessoas de temê-los. Sabe, glamour e fama não eram opções, eram necessidades. Porque talvez, ao tornar seus amigos celebridades, ele poderia ser perdoado por ter tirado suas vidas normais. Um dia. Ao contrário do que a Susan pensava, o Reed não tinha participado da reunião de gênios não porque ele não tinha sido convidado, porque ele mesmo pediu. Ele precisava de mais tempo com a mulher e com a filha recém-nascida. O Reed não é só esse gênio que foca demais na ciência e ignora a família, pelo menos não sempre. Ele carrega uma quantidade de culpa absurda pelo que aconteceu com os amigos. Afinal, o Quarteto Fantástico é um produto da própria babaquice do Reed, então ele sempre precisa estar criando, desenvolvendo, pesquisando e descobrindo, porque assim talvez ele consiga se manter em alta e manter a família a salvo do maior monstro que já assolou a raça humana, o julgamento. Sempre vai aparecer algo novo para o Quarteto Fantástico enfrentar, e o Reed torce por isso, ele precisa disso, eles precisam disso. Essa primeira edição da fase do Mark Waid, ela é fenomenal, cara. Fenomenal. Porque quando você acompanha ali o começo, né, do Schertzer indo acompanhar o quarteto, você acha, poxa, é uma história meio boba, meio interessante, assim, mas ok. É um negócio bem água com açúcar. Mas quando chega nessa reta final e você vê a parte do Reed, você entende o que aconteceu ali, cara, a edição te pega como um soco no estômago. Essa edição ela é maravilhosa e é um excelente começo para a fase. E se a primeira edição do arco se concentra em mostrar esse lado mais falho, mais culpado do Reed, a segunda já foca um pouco no Johnny Storm e no Ben Grimm. O Johnny ainda é aquele garoto imaturo que vive pregando peças no Ben, e isso acaba preocupando cada vez mais a Susan, o que acaba se tornando também um dos grandes trunfos desse arco. Será que algum dia o irmão mais novo da Susan vai amadurecer? Ironicamente, enquanto a Susan pensa nisso, o Johnny acaba de aprontar mais uma pegadinha com o Ben, só que dessa vez é um pouquinho diferente. Não só a pegadinha estava etiquetada como sendo da gangue da rua Yance, que é a rua em que o Ben cresceu, como junto da pegadinha veio um bilhete com o local e o endereço de onde aquela torta foi comprada, fazendo com que o Ben possa, pela primeira vez em vários e vários anos, se vingar de todas as pegadinhas que ele sofreu. O Johnny até tenta impedir ele, mas não sem antes a Susan perguntar se ele sabe algo a respeito dessa última que aprontaram com Ben. E ele acaba revelando que não só aquela, como todas as pegadinhas que o Ben sofreu ao longo de todos esses anos eram culpa do Johnny. E isso acaba decepcionando a Susan, já que ela ainda tinha uma esperança de que o Johnny fosse crescer por conta própria. Porque assim, depois que a mãe deles morreu, ela tomou o lugar de mãe do Johnny, certo? Ela cuidou dele bastante tempo. Mas ela sente que, de certa forma, a culpa é dela do Johnny ser desse jeito. Ela pode não admitir, mas ela tem essa sensação de sempre ter que ficar vigiando o Johnny na esperança de que um dia ele se torne um adulto responsável. O Johnny tenta de tudo pra impedir o Ben, falando que era besteira brigar por aquilo. Quer dizer, poxa, já fazem anos que o Ben recebe coisa do tipo, ele já devia ter superado, afinal, é isso que o bully quer, não é? Uma reação, te deixar zangado? Só que o Ben, ele não aguenta mais ser feito de saco de pancadas, como eu falei na outra parte. Apesar das pessoas gostarem muito dele, apesar da imagem pública dele ser muito boa, ele não gosta do que ele vê no espelho. Ele se sente um monstro que todo mundo tira sarro e todo mundo teme. Se por um lado as pessoas fazem música sobre ele, como na edição anterior, como eu acabei de falar, aqui ele é lembrado da dura realidade dele.
Não porque mandaram uma torta pra ele como uma pegadinha, mas quem? Depois de virar o Coisa, o Ben perdeu uma parte fundamental da vida dele, que era voltar ao normal, voltar pra rua Yance, voltar pras pessoas que ele conhecia, pra vida que ele tinha antes do acidente. Ele não pertencia mais àquele lugar, e ser lembrado disso constantemente magoava muito. Acordar e olhar no espelho só pra ver um monstro olhando de volta já era difícil o suficiente, isso num dia bom. O Ben, ele é um personagem muito complexo, cara, eu gosto bastante como o Ben, apesar dele ser essa criatura, né, dentro do quarteto, ele tem esse... Ele é o personagem que eu diria que tem mais alma dentro do quarteto, ele é a alma da equipe. Então, ver ele lidando com essas questões, assim, mais pessoais, de autoestima e tal, traz um peso maior, traz uma camada diferente pra história. Apesar de que essa edição em si, ela não exemplifica muito bem o que eu quero dizer, as edições seguintes desse arco, elas trazem uma... Elas elevam bastante o conceito de quem é o Ben Grimm, sabe? Quando o Johnny finalmente começa a entender o peso das ações dele, o Ben finalmente chega ao local indicado no bilhete, só pra não encontrar absolutamente nada. Frustrado mais uma vez, o Ben acaba voltando ao Baxter, acreditando que até mesmo o endereço tenha sido um trote. Tu dá muito é teu cu, rapaz. Tu acha que engana quem, arrombado? Tu gosta muito é de queimar tua beiradinha, rapaz. O Johnny chega a pensar que tinha se livrado dessa, só que ele não contava com um pequeno detalhe. Susan Storm Richards. Ela deixou o prédio invisível para tentar proteger o Johnny da fúria do Ben, mas essa última pegadinha acabou sendo a gota d'água para ela também. Lá no começo da edição, além de estar preocupada sobre o Johnny nunca crescer, como eu falei, ela sente essa responsabilidade de ter que cuidar dele. Ela fala pro Reed sobre mandar ele numa missão perigosa, e o Reed até fala pra ela que caso o Johnny falhe, isso significaria o fim do Quarteto Fantástico. Voltando pro edifício Baxter, a Susan convence o Johnny a deixar o traje de lado por um tempo e se vestir adequadamente para essa nova missão. Já era hora de ele ter alguma responsabilidade, então ele coloca o uniforme mais importante existente para alguém adulto e compromissado: terno e gravata. A missão ultra secreta do Johnny é nada mais nada menos que trabalhar. A Susan conversou com a equipe que mantém o Quarteto Fantástico funcionando, que é a galera que cuida da Quarteto Fantástico Incorporated, digamos assim, que é a galera que cuida da gestão de recursos, do lado administrativo da operação, para que o Reed possa criar, para que a equipe possa se manter, e essa galera arranjou uma vaga pro Johnny dentro das finanças do quarteto. Ele está encarregado de gerenciar a grana da equipe, e isso significa que, se o Johnny falhar, ele não estraga sua própria vida, como a de todos que ele ama. É uma virada interessante pro Johnny como personagem, considerando que desde sempre ele foi aquele moleque esquentadinho que só liga pra carros e garotas, e ao mesmo tempo acaba colocando ele num patamar parecido com o Peter Parker. Porque assim, né, considerando que os dois são amigos desde sempre, o Peter era um moleque sozinho que acabou crescendo, foi procurar emprego, foi arranjar, tocar a vida e tal, e hoje tá num lugar estável, pelo menos ali nessa época. Ele já tava trabalhando como professor e tava de volta com a Mary Jane. O Johnny, por outro lado, sempre foi meio encostado, assim, no quarteto, no sucesso da equipe, na grana que a pesquisa do Reed trazia e tal. Então ele nunca foi o cara que se preocupava muito em trabalhar e ter responsabilidade e coisa do tipo. Então, colocar ele aqui é um dos momentos mais dramáticos da história do Johnny. Pelo menos até a morte dele na run do Jonathan Hickman, mas isso é uma história para outro vídeo. Se você quiser, já deixa o like e já comenta. Além da história do Johnny, acontece algo bizarro nessa edição. Enquanto a Susan tá preocupada do Ben não matar o irmão dela, o Reed estava ocupado com mais um experimento no laboratório quando de repente as luzes do Baxter se apagam. Coisa que nunca acontece nesse prédio a não ser no caso de uma invasão. O que não é possível, já que esse prédio é blindado contra invasões alienígenas da 2ª até a 18ª dimensão. Então um apagão no Baxter não é normal, de jeito nenhum. A primeira coisa que o Reed pensa são nas crianças, então ele rapidamente corre pro quarto dos filhos, só pra encontrar o que parece lava saindo das paredes e um Franklin completamente desesperado querendo salvar a irmã. Quando o Reed alcança os dois, ele vê até a aranha saindo da cara da Valéria, porém em questão de segundos, tudo volta ao normal. As luzes se acendem, a lava some, as aranhas também.
Que foi isso? Franklin pergunta. Eu não sei, responde Reed. Não gosto quando você faz isso, papai, devolve Franklin. Eu também não, campeão. Eu também não. É bizarro como essa edição, apesar dela ser simples, ela traz essa baita reviravolta, assim, envolvendo Reed e as crianças. Tudo bem, né? Tem toda a questão do drama do Ben, tem o lance do Johnny finalmente assumindo alguma responsabilidade, mas esse subplot do Reed é muito bizarro, porque ele continua acontecendo na próxima e na próxima edição também, só que isso é meio que deixado de lado, porque a explicação só vem no próximo arco, que é o arco da armadura de carne do Dr. Destino. Enquanto a primeira edição abre o arco de uma forma excelente, a situação começa a pesar mesmo nesse terceiro arco, que é Consciência. Apesar do perigo iminente que as crianças estavam correndo, né, ali na edição anterior, a mente única do Reed acaba levando ele a lugares diferentes, então enquanto ele pensa na solução daquele problema, ele prefere resolver outro. Diferentemente das pessoas normais, que precisam de silêncio, de um grauzinho de privação sensorial, sabe quando você tá fazendo uma atividade bem difícil, bem estressante, e aí a única forma de conseguir realizar ela é colocando uma musiquinha, colocando um podcast e indo fazer? Então, pro Reed isso funciona de uma forma um pouco diferente, porque ele prefere ir até a Times Square, que é um dos lugares mais caóticos e barulhentos de Nova York, para tentar desenvolver uma nova teoria matemática. E com a ajuda da Susan, ele fica escondido em plena vista, fazendo essas contas absurdas enquanto o caos urbano toma conta. Nisso ele acaba descobrindo uma nova aplicação para a função zeta, que seja lá que diabo foi isso, e aí ele e a Susan acabam fazendo uma mini sessão de autógrafos ali pro público, depois dele conseguir terminar a conta dele, e conversando, ele acaba tendo uma epifania. E se o que aconteceu com as crianças não foi aleatório? E se na verdade aquilo fosse a Valéria manifestando os poderes dela? Porque ele não tinha pensado nessa possibilidade. Ele não tinha pensado que devido à biologia única do Reed e da Susan, talvez tenha acontecido com a Valéria o mesmo que aconteceu com Franklin. E ela tenha herdado poderes que ela não sabe usar ainda. Então os dois acabam correndo até o edifício Baxter para encontrar com o Ben e as crianças. E isso acaba deixando o Franklin meio triste. Porque, poxa, desde que a Valéria chegou, os pais dele só dão atenção pra ela. Ele se sente isolado, sabe? Ele era o irmão mais velho por todos esses anos, ele era o único filho, até que agora, do nada, tudo é a Valéria isso, a Valéria aquilo. Então, dá uma certa peninha dele ali nesse começo de arco. Enquanto tá rolando essa situação, a gente também tem movimentação do lado do Johnny. Ele tá tentando se adequar ao trabalho da melhor forma que ele consegue, só que ele não tá se saindo muito bem. Ele prefere ficar pensando em garotas e carros do que em finanças, sabe? Mas por sorte, tem a Jian, que é uma funcionária que já tá na empresa há bastante tempo, que resolve ajudar ele com essa questão de entender como fazer o trabalho dele e tal. E aí, ela e o Johnny acabam separando vários arquivos ali que ele tem que analisar, e ele resolve que tem uma forma de facilitar o próprio trabalho, procurando o Reed. Nisso, ele encontra o Franklin cabisbaixo e o Reed pedindo ajuda para ajustar um equipamento, e ele acaba vendo um dispositivo que chama bastante atenção. Lembrando que essa história se passa lá em 2002, então ainda não haviam tablets. Isso é o mais próximo que a gente tem do que é um tablet hoje em dia. E lá na história ele foi projetado pela Sony, custou 3 milhões de dólares para garantir que seria de uso exclusivo do Reed, e é basicamente o bloco de notas mais caro da Terra, onde o Reed anota as melhores ideias dele, como ele mesmo disse. Enquanto eu estava editando eu percebi que eu não expliquei qual é o problema, mas basicamente o Johnny ficou tentado a usar o tablet para fazer o próprio trabalho, só que o Reed acaba proibindo ele de usar. Mas o Johnny continua tentado mesmo assim, então isso acaba levando ao que acontece a seguir. Depois de testada, o Reed e a Val acabam dormindo no laboratório e o Reed conta pra Susan que não foram os poderes da Val que causaram aquilo, afinal ela não tem poderes. Enquanto isso, alguém mexe no tablet do Reed, fazendo com que uma equação meio humanoide saia da tela sem que ninguém note. Já no dia seguinte, a Susan e o Ben vão até o cinema, e o Ben fala pra Susan que não acha exatamente uma boa ideia deixar o Júnior com a grana inteira do quarteto, e que isso pode ser um desastre, e também que, de certa forma, isso meio que é a Susan se sentindo culpada pela forma como o Johnny leva a vida, o que não tá necessariamente errado. Ela não consegue entender que ele tá sendo desse jeito porque ele pode se dar a esse luxo, e não que ela falhou como mãe/irmã, sabe?
Mas isso é um processo que a gente vai desenvolver lá no último arco desse primeiro volume. Mas enfim, ela tenta argumentar que sabe que o Johnny é capaz, até que os trailers começam. De repente, um monte de letras e números aparecem na tela, e todo mundo na sala até cogita ser um Matrix novo, até que uma mão sai da tela. A Susan e o Ben evacuam a sala, porque eles já sabem que obviamente é algum vilão que tá atacando, e tentam lutar contra aquela criatura, uma espécie de equação ambulante. É o Módulos. Ele ataca o Ben e a Susan, e a gente vê que os poderes dele são extremamente interessantes, porque ao invés de raios, de força bruta, de velocidade ou coisa do tipo, o poder do Módulos é literalmente matemática. Não uma matemática estúpida, tipo jogar números nas pessoas, isso seria... Não, desculpa, Alfabeto, eu não quis te ofender, cara, calma aí. Enfim, onde é que eu tava? Ah, sim, o Módulos. Ele tem o poder de olhar algum objeto, elencar a composição básica daquele objeto e separar os componentes a nível atômico. Ele faz isso com o chão embaixo do Ben, ele faz isso com parte do cinema e ele faz isso com a mão da Susan. O Módulos basicamente amputou o braço da Susan, decompondo a estrutura ao nível mais básico. A Susan consegue salvar mais ou menos o que sobrou do braço dela dentro de um campo de força e avisa o Ben quando ele volta do subsolo, só que já era tarde. O Módulos acaba alcançando ele e desintegrando parte da pele rochosa do Coisa. No desespero, a Susan fala pro Ben ligar pro Reed e aí vem a bizarrice. O Módulos estava contando com isso. Ele queria o Reed ali porque ele ama o Reed. O Módulos, resumidamente, é uma criatura saída da dimensão de bolsa existente naquele tablet do Reed, que acredita que o seu papel é complementar o Senhor Fantástico, afinal, ele sabe o que o Reed pensa, ou pelo menos ele acha. O Ben ataca ele uma última vez, só que como a Susan tá usando os poderes dela para manter ele inteiro, já que a pele dele tá caindo, ele acaba acertando a Susan ao atingir o campo de força, e na distração o Módulos foge. De primeira, eu não tinha entendido muito bem o que aconteceu aqui, mas aí eu finalmente percebi que, eu não sei se isso é uma parada específica do Mark Waid ou no geral, mas os campos de força eles estão diretamente ligados a Susan, então quando alguém quebra um campo de força, acaba acertando a Susan também. Mas enfim, enquanto o Ben e a Susan vão até o Baxter avisar o Reed e tentar se recuperar do ataque, a gente tem a continuação da subtrama do Johnny sendo explorada. Agora que ele trabalha nas finanças do Quarteto Fantástico, outros funcionários veem ele como uma oportunidade, mais especificamente o Ethan Crane e a Christy Stoger. Se o Johnny ferrar tudo e eles pagarem de bons samaritanos para apagar o incêndio, eles acabam sendo promovidos e o Johnny é demitido. Então eles acabam arrumando um encontro do Johnny com um cara tão mau caráter quanto eles, que é o Jacob Swart. O Jacob é dono de uma empresa interessada em comprar a tecnologia dos trajes do quarteto, as famosas moléculas instáveis do Reed Richards. Essa patente é uma das mais bem protegidas da equipe, sendo vetada à venda pela própria Susan por ser uma tecnologia que pode se tornar muito perigosa nas mãos erradas. Mas o Swart quer comprar mesmo assim, e a Christy e o Ethan facilitaram essa aproximação dele com o Johnny justamente porque eles sabem que o Johnny não tem noção das diretivas da empresa, ele não tem noção do que pode e o que não pode, e também pelo fato de que, como ele é membro do quarteto, se ele fizer uma cagada em nome da equipe, é ele que vai estar queimado, não os funcionários. E então eles querem que o Johnny feche essa parceria e prejudique o quarteto para eles poderem intervir. Tanto é que o Swart, ele é tão baixo, tão pilantra, que ele levou logo 2 modelos de biquíni pra ficarem de bobeira com o Johnny falando no ouvido dele. Nossa, como seria sexy um biquíni de moléculas instáveis. O Johnny acaba cedendo a essa pressão, né? Obviamente armaram pra ele, eu não culpo o Johnny nessa situação aqui, porque ele é só um moleque. Ele foi jogado nessa situação sem saber que ele não podia fazer isso, certo? E aí ele acaba fechando o contrato. E quando ele tá prestes a ligar pra Susan pra avisar que ele fechou o contrato, o Módulos ataca, vindo diretamente do comunicador dele, igual foi com o Ben na cena anterior. O Johnny manda todo mundo fugir e ataca o Módulos, mas ele acaba dividindo as partículas da água da piscina,
liberando assim hidrogênio na atmosfera, causando uma enorme explosão. De volta ao Baxter, enquanto o Reed ajuda o Ben e tenta consertar o braço da Susan, eles vão descrevendo o ataque, falando de uma figura que parecia uma equação ambulante, muito parecida com o tablet do Reed. A Susan aponta para o tablet e o Reed... Pera, mas isso não seria possível? E ele começa a explicar que esse tablet foi projetado com uma quantidade praticamente ilimitada de memória, conectada a uma outra dimensão eletroquímica que não deveria ter vida, a não ser que algo, ou alguém, tenha mexido no dispositivo. Johnny. Eles lembram de como o Johnny tinha ficado interessado naquele tablet, como o Reed tinha dito pra ele não mexer, mas o Johnny é um moleque inconsequente que não ouve ninguém. O Reed começa a ficar absolutamente revoltado até que o Franklin aparece e vira pra ele e fala: Não, pai, não foi o tio Johnny que mexeu. Fui eu. O Franklin só queria que o Reed e a Susan dessem mais atenção pra ele, que tratassem ele igual eles tratam a Valéria. Então ele pensou que a forma de conseguir essa atenção fosse ficando mais inteligente. Daí a ideia dele de pegar o tablet e ficar rabiscando letras e números igual o Reed faz. Só que algo aconteceu e ele acabou colocando de volta, que é justamente aquele quadro em que o Módulos surge. O Reed fica irritado, obviamente, mas não com o Franklin, e sim com a situação como um todo. Só que antes que ele possa fazer algo a respeito pra falar: olha, Franklin, tá tudo bem, eu não tô bravo com você, não é culpa sua, o Johnny chega completamente desorientado e surdo, já que a explosão pegou ele em cheio. O Módulos veio atrás dele e tá planejando devorar o Baxter. Então, o Franklin, que naquele momento queria conversar com os pais, acaba sendo ignorado mais uma vez, mas porque uma ameaça bem maior acabou aparecendo. Então ele fica de olho no Johnny enquanto os outros três vão enfrentar ele. Pela primeira vez dentro da história, o Reed finalmente olha pro Módulos e tenta entender, né? Ele pede a definição básica do Módulos, e o Módulos: não, eu sou o equivalente de você, eu quero ser igual o Reed Richards, eu preciso de você, pra isso eu tenho que eliminar todas as distrações e tal. No caso, o plano do Módulos era eliminar a família do Reed para que ele não tivesse nada a que se ligar além do próprio Módulos. Então, o Módulos, a função básica dele é o quê? Destruir tudo que o Reed ama, pra sobrar só ele. No meio da luta, ele acaba também tirando o fôlego do quarteto, porque o Johnny se recupera, vem pra atacar junto o Módulos, né, junto da Susan, Ben e do Reed, e o Módulos acaba tirando o oxigênio deles. Só que enquanto eles estão ali asfixiando, já que o Módulos não quer atacar o Reed começa a encarar minuciosamente as equações do corpo do Módulos. E aí ele chega a uma conclusão. O Módulos, ele não é uma equação. E foi isso que quase custou a vida do quarteto. Ele salva a equipe, pede pro Ben e pro Johnny ficarem distraindo o Módulos enquanto ele e a Susan voltam pro Baxter. E aí ele explica pra eles, mais especificamente pra Susan, o Módulos, ele é uma expressão matemática, não uma equação. Ele não tem nenhuma igualdade dentro de si, o que significa que ele tá procurando uma igualdade. Por isso que ele tá maluco pelo Reed. Ele entendeu que a única igualdade que existia pra ele era o Reed. Então, é por isso que ele tá obcecado. Aí o Reed tem uma brilhante ideia: Susan, pega as crianças e vai embora porque eu preciso fazer um negócio aqui. Ele entra na dimensão paralela do tablet dele para tentar, basicamente, equacionar o que é Reed Richards. Ele tenta criar uma equação para si mesmo. E assim, a terceira edição desse arco ela já é um pouquinho mais fraca, certo? No sentido de que ela é muito mais focada em porrada e o Johnny e o Ben fugindo do Módulos enquanto o Reed tenta se equacionar e a Susan fugir com as crianças. Mas o Ben e o Johnny acabam sendo derrotados, o Módulos vai até o Baxter pegar a Susan e as crianças, quando o Reed finalmente consegue formar a equação que define ele. Ele oferece essa resposta pro Módulos como uma forma de conter a situação, sabe? Olha, você me quer, mas eu sou um ser físico, eu tenho carne e osso, eu não posso corresponder ao que você quer de mim. Então toma aqui essa equivalente. Toma aqui esse... Como é que eu posso dizer? É basicamente um modelo de vida artificial do Reed, sabe? Um outro Módulos, só que completamente moldado no Reed, pro Módulos se saciar.
E ele não quer, ele quer o Reed de verdade. E ele fala, cara, você não entende como funcionam as relações interpessoais. Você nem poderia, você é só um conceito matemático. Você não entende que a vida é muito importante para os seres humanos. A gente precisa se relacionar com os outros, criar laços, criar vínculos. Isso não é algo que dá para ser equacionado. Não tem como você quantificar amor. Então, o Módulos acaba surtando uma última vez, mas o Reed acaba fazendo ele entender, né, que a única forma dele ter um equivalente é sendo outra pessoa virtual igual ele, e aí ele e o outro Reed acabam indo embora. E aí o Reed e o Franklin ficam sozinhos, porque ele protegeu o Franklin ali do Módulos, e ele fala pro Franklin que ele ama ele. Mas que o Franklin ainda vai pagar pelo que ele fez, sabe? Ele ainda vai ser punido pelo erro que ele cometeu. Aí no final da história, o Reed consertou a mão da Susan, e ele e o Franklin estão jogando Magic the Gathering, basicamente. A questão é, a grande punição que o Franklin sofre pelo que rolou na história é basicamente passar um tempo de qualidade com o pai dele. Porque o Reed percebeu que ele estava sendo negligente com a família. O que é interessante, porque isso acaba sendo um tópico recorrente nas runs atuais do Quarteto Fantástico. Em algum momento, o Reed vai começar a focar muito no trabalho e depois voltar pro básico, que é o quê? Não, quer saber de uma coisa? Eu amo minha família. Esse é um tópico explorado até no começo da run do Jonathan Hickman, inclusive, que é o Resolvendo Tudo, que também é muito boa. Mas aqui não deixa de ser interessante também, porque o Reed percebe, eu falhei com meu filho. Toda essa situação aconteceu porque eu fui um pai ruim. Então eu preciso voltar a ser aquele pai que o Franklin precisa que eu seja, né? Não é só porque a Valéria nasceu que ele só vai dar atenção pra Valéria. Ele tem 2 filhos, não só um. Então ele precisa focar mais nisso. E assim acaba o arco Consciência. Pra finalizar o título, nós chegamos finalmente no último arco, que é Pequenas Coisas. Esse arco tem apenas 2 edições e ele conclui a história do Johnny nesse arco, junto da história da Susan também. Ao mesmo tempo, a gente tem um fechamento de um evento que aconteceu lá na primeira edição, que eu não mencionei, que basicamente quando eles voltaram do Leviaverso, ainda com o Schertzer, eles trouxeram uma barata dimensional. E essa barata estava escondida e vagando pelo Baxter durante todo esse tempo, até que o Ben finalmente encontra ela, e aí a história se divide em 2 nichos, né? O Reed e o Ben tentando pegar essa barata, e a Susan e o Johnny tentando se acertar quanto ao lance do Johnny ter aceitado vender as moléculas instáveis da equipe, como isso foi um negócio irresponsável e como isso pode prejudicar completamente o quarteto. Tanto é que o Ethan e a Christie, né, antes de começar a reunião, ligam pra Susan. Olha, senhora Richards, a gente teve um imprevisto aqui, o Johnny acabou vendendo as moléculas instáveis e a gente disse pra ele que não podia vender. Esses 2 desgraçados sabiam exatamente o que eles estavam fazendo, porque eles queriam que o Johnny fosse demitido. Então, eles ligam pra Susan, ai não, minha nossa, e agora ele vai vender as moléculas instáveis do quarteto, eu disse que eu não podia, mas ele falou, mas eu sou do quarteto, eu posso. E aí a Susan fica desesperada, e pra piorar a situação, o Reed deu as moléculas instáveis pro Johnny. E ela vira pra ele, cara, você é idiota? O Reed, mas ele pediu. O que eu ia fazer? Falar não pro garoto? Você disse que ele era responsável pelas finanças. Se ele achou que isso era um bom negócio, eu vou ajudar ele a fazer um bom negócio. E ela, não, Reed, pelo amor de Deus! Ela vai lá correndo desesperada tentar ajudar o Johnny. E fica o Ben e o Reed rindo dessa situação. E o Ben vira pro Reed, poxa, você podia ter contado pra ela, né? Aí ele, não, esse tipo de situação é que deixa um casamento vivo. Enfim, bora pegar essa barata. Mas enfim, esse arco ele é meio bobinho no lado do Reed e do Ben, porque basicamente eles usam o raio encolhedor do Dr. Destino pra botar o Ben na tubulação pra encontrar a barata. O Reed e o Ben saem no soco com esse bicho, depois o Ben fica muito grande, depois ele fica muito pequeno, e eles pegam e conseguem jogar o bicho de volta pra dimensão de onde ele veio. Não é algo tão interessante assim de falar no detalhe, só é engraçado mesmo, e não é o tipo de coisa que uma review vai trazer metade da graça do que acontece lá. É preferível você ir ler, sério, confia em mim, é engraçadinho. Enquanto isso a gente tem a história do Johnny e da Susan, né? O Johnny ele vai até a reunião, junto da Jean, com o material que o Reed forneceu pra ele. E chegando lá, ele fala pro Sr. Swart, olha, então, eu trouxe aqui uma amostra do material, beleza? Pra você
ver o que você acha do tecido. E se você achar interessante, se você ver como é que você pode trabalhar esse material para fazer produtos, a gente mantém o contrato. Mas, dentro do contrato tá dizendo que você não pode tentar fazer engenharia reversa para criar o seu próprio produto, beleza? E o Jacob Swart, não, tranquilo, beleza, não vou fazer nada. O Johnny sai da sala, ele corre pra engenharia, manda pra um cara lá, analisa essa bagaça agora. Enquanto os caras estão no laboratório analisando as moléculas, né, as composições atômicas das moléculas instáveis do Reed, eles encontram lá uma nota de rodapé que fala exatamente: se você consegue ler essa mensagem, então você acabou de quebrar o nosso contrato. E aí, o Jacob Swart e os cientistas são punidos por isso. E o Johnny volta só pra falar: então, o Reed me ajudou a programar essas moléculas instáveis justamente para serem a prova de fraude, a prova de engenharia reversa. Porque tudo que eu queria, na verdade, era pegar você no pulo e também esses dois aqui que queriam a minha cabeça. O Johnny não é tão burro quanto parece. Ele sabia que o Ethan e a Christie estavam tentando prejudicar ele. Então, basicamente, eles acabam sendo pegos, o contrato é destruído. E aí, o Johnny, ok, poxa, o dia foi salvo, né? Tudo certo. Só que ele não contava com um pequeno imprevisto. Lá na situação contra o Módulos, ele acaba deixando a carteira dele cair. E o Swart roubou a carteira do Johnny. Basicamente, enquanto eles estavam ali falando com a amostra fornecida pelo Johnny, tinha uma outra divisão de pesquisa mexendo na amostra roubada, que era da carteira dele. Quando eles vão ver no laboratório, cara, tá sendo emitida uma onda de distorção de matéria, vinda diretamente da carteira do Johnny. Basicamente, a molécula instável, se ela não for bem manipulada, ela acaba causando uma onda de distorção em tudo quanto é matéria. Então é uma parada que é expansiva, sabe? Um item instável vai encostar atomicamente em outro item instável, que vai encostar em outro, e vai se espalhar por toda a matéria até consumir tudo que existe. Então, basicamente, o laboratório tá condenado, o Johnny e a Jian têm que fugir de lá o mais rápido possível, e aí toda a equipe do SWAT é evacuada do prédio e o Johnny pede ajuda, porque, né, cara, o prédio tá condenado. Enquanto ele tá tentando fugir pra salvar a Jian e procurar o quarteto, a Susan tava indo até lá justamente pra confrontar o Johnny sobre a situação. Então ele, opa, beleza, a Susan vai servir. Ele cata a Susan e explica pra ela tudo o que rolou. Ele fala sobre como o SWAT enganou ele, sobre como o Ethan e a Christie usaram ele e como ele precisa que a Susan use os poderes dela pra neutralizar a matéria instável, usando um baita de um campo de força para conter toda a empresa, antes que coisas piores aconteçam. E aí a Susan começa a explodir com o Johnny, falando sobre como ele é maluco, falando sobre como é um prédio gigante e sobre como a culpa toda disso é do Johnny. Nossa, eu confiava em você, eu só queria que você crescesse, que assumisse a responsabilidade. E eu achei que o pior que você poderia fazer era acabar com a nossa grana, mas isso... E o Johnny, cara, peraí, eu te contei. Não foi culpa minha, isso daqui foi uma armação e eu só queria punir os dois por terem armado pra mim. E a Susan, mas você sempre dá uma desculpa. E o Johnny, cara, você me colocou nessa situação. E ela, não. Basicamente, voltando, né, pro que eu tinha dito antes, a Susan realmente se culpa pelo Johnny ser do jeito que é e acha que de alguma forma a culpa é toda dela por ter confiado nele, sendo que nessa situação ele tava certo. E ela também tava certo, nenhum dos dois é culpado de nada do que tá acontecendo, sabe? Ela realmente acha que o irmão dela não vai crescer, que ele não pode ser melhor do que ele é, sendo que ele já tentou ser melhor do que ele é ao tentar acabar com o golpe do Ethan e da Christie. O Johnny, ele é tipo assim, basicamente ele não tá recebendo o crédito devido pela situação que tá acontecendo, sabe? Ele, poxa, cara, peraí, eu impedi a gente de sofrer um golpe e tu tá falando isso pra mim? Mas, obviamente, eles não têm tempo suficiente pra discutir melhor essa situação, e a Susan começa a projetar essa bolha, e por incrível que pareça, ela consegue dar conta do recado. Ela consegue englobar o prédio inteiro e impedir que o resto do mundo seja consumido pelas moléculas instáveis. No fim, o Johnny liga pro Reed, pede ajuda, e a Susan
fica, né, basicamente colapsando ali porque ela tá esgotada. Tanto é que ela fala, poxa, tu não tem como me arranjar uma tarefa mais fácil, tipo, sei lá, parir. No final, a Susan tá tendo dor de cabeça tentando resolver a situação das finanças do quarteto, já que ela teve que demitir o Ethan e a Christie. Então, eles não têm alguém responsável pelo plano financeiro do quarteto. Até que ela vê um pequeno documento na mesa dela e ela fica sem entender. Até que o Johnny e a Jean aparecem. E basicamente, eles montaram um plano de ação para continuar equilibrando as finanças da equipe. E isso pode manter o quarteto funcionando, pelo menos até eles encontrarem outra pessoa mais responsável, ou mesmo manter o Johnny e a Jean na frente desse setor. E aí a Susan fica, poxa, bem, Johnny... E o Johnny explica, olha, Susan, obviamente me colocar nessa vaga não foi a decisão mais racional que você fez, porque você não tava brava comigo por ser infantil, você tava brava consigo mesma por achar que você tinha me criado errado. Bom, você não criou. Se eu puder ajudar a família, eu quero fazer parte disso. A Jean vai ficar de olho em mim. Mas pode confiar em mim. Eu não vou ter 14 pra sempre. Tudo que eu sei sobre ser um adulto, eu aprendi de você. E acaba que a Susan deixa eles responsáveis pela finança provisoriamente até ajustar o plano que eles bolaram pra ver que é uma situação viável, que é um tipo de plano que eles podem adotar. E aí no finalzinho ela falou que os dois vão ficar controlando a retirada de dinheiro que a equipe faz, né? Então ela acaba deixando uma pequena diversão pro Johnny. E aí a gente descobre que basicamente tá o Ben pedindo dinheiro, falando, olha, eu sei que as coisas estão meio difíceis agora que a gente tá sem gente pra contar o dinheiro, mas eu tô com pouca grana esse mês. Com quem que eu tenho que falar pra conseguir a minha mesada? É o Johnny. O Johnny vai ter que garantir a mesada do Ben. É uma das poucas pegadinhas que acontecem nesse arco final, e é bom porque o Johnny agora é um cara responsável, mas ele não deixou de ser aquele moleque pilantra que ele sempre foi. Então, é um final bem satisfatório, é bem divertido. Bom, esse primeiro arco de Quarteto Fantástico é sensacional, cara. Eu gosto muito da forma como o Mark Waid ele consegue colocar esses personagens que são tão medonhos em questão de narrativa. Sabe, as histórias do quarteto sempre são algum sci-fi absurdo. Mas, de alguma forma, o Mark Waid consegue pegar esse sci-fi bizarríssimo e trazer pra um contexto mais real, sabe? Todo esse lance do Johnny tendo que arranjar um emprego porque ele é só um moleque escorado que tem que aprender a ser adulto é identificável. O lance da Susan no papel de irmã mais velha, vendo o irmão mais novo como um filho, praticamente, e se incomodando a um nível que ela acha que ela tem que ser mãe dele, também é relatável. O Reed sendo muito focado no trabalho e tentando aprender a ser um pai melhor, apesar de ser um pouco repetitivo, já considerando o histórico que a gente tem, também é bacana. Mas assim, o único personagem que eu senti que foi um pouco largado aqui nesse primeiro arco, pelo menos, foi o Coisa. Só que tá tudo certo porque, mais pra frente nesse título, a gente tem algumas histórias que valorizam mais o Coisa dentro da equipe, tá? Não vou dar muito spoiler do que acontece, mas digamos que eles conhecem Deus. Simples assim, não vou dar contexto. Se você quiser o contexto, se inscreve no canal, deixa o like, comenta Quarteto Fantástico pra eu saber que eu tenho que continuar fazendo review desse título. Até porque o próximo arco que vem aqui é um dos meus favoritos, particularmente, porque virou piada interna entre eu e meus amigos, que é o lance da armadura de carne do Dr. Destino. Quer saber mais o contexto? Comenta Quarteto Fantástico, deixa o like e se inscreve no canal. Lembrando que, se você quiser colaborar para esse conteúdo continuar acontecendo, para que os vídeos continuem saindo nesse formato cada vez melhor e com coisas do tipo, talvez, quem sabe, até um dia pagar editores para trabalharem aqui, assine ou seja membro. Patrocine esse canal, patrocine esse projeto e também veja os outros benefícios que você consegue assinando Seja Membro clicando nesse cardzinho aqui em cima. Eu sou o Felipe e eu vou ficando por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo, até a próxima e tchau!